Você já imaginou a neuropsicologia no campo da avaliação psicológica? A neuropsicologia vai estudar a fundo a cognição, memória, atenção e raciocínio lógico, e entre outros. Meu nome é Maria Luísa. Meu nome é Esther. E sejam bem-vindos ao canal PC 360. E hoje estamos com uma convidada em especial, Vanessa Almeida, neuropsicóloga. Vanessa, se apresente um pouco, por favor. Olá, eu sou Vanessa Almeida, sou psicóloga e especialista em neuropsicologia. Vanessa, o que te motivou a trabalhar com a avaliação neuropsicológica? Na verdade, a inspiração veio de uma professora, desde a época da graduação. Ela era uma professora excelente mesmo no que ela fazia, e isso partiu de um interesse mesmo em estudar sobre essa área. E existem alguns sinais ou sintomas sutis que indicam a necessidade de uma avaliação neuropsicológica? Sim, são muitos os sinais, e às vezes as pessoas buscam uma avaliação profissional quando realmente aquilo já afetou a área emocional dela. Então, muitas vezes os sinais vêm desde a sua infância e aí são vistos como normais, e o indivíduo vem na sua caminhada toda de aprendizagem com muitas dificuldades de atenção, de memória, né, e de comportamento hiperativo, e é visto como uma criança cheia de energia, é visto como uma criança que puxou o pai. Então tem muito isso, é igual o pai, tá? Mas é porque é igual o pai que é normal, que aí o indivíduo já traz com ele algum adoecimento, como ansiedade, como depressão, e aí é o que fica latente, ansiedade e depressão, e o verdadeiro motivo fica de fundo, que é o que ele já traz desde a sua infância. Então, quando esses motivos estão latentes, é quando eles buscam, de fato, um profissional, e aí o profissional fecha um diagnóstico de ansiedade, de depressão. Quando vai a fundo, ou seja, através de uma avaliação neuropsicológica, é que vê o que está por trás, qual foi o ponto de gatilho, o que de fato tem provocado isso. Vanessa, e você acha que esses sinais podem passar despercebidos? Muito, muito mesmo, como eu falei para vocês, né? Vem desde a infância, é visto como normal, mas essa criança vai para a escola e ela tem ali 40 alunos e ela vai diferir um pouquinho dos demais. Então vai perceber a professora, peraí, esse menino tá muito diferente. Olha, mãe, tá acontecendo isso, olha, mãe, não fica quieto, olha, mãe, disperso demais. Então ela vai sinalizar a família, vai sinalizar a coordenação, a escola, e vai indicar, seria bom você levar no neuro, pediatra, isso no caso de criança e adolescente. Né? No caso de adulto, a gente tem uma outra perspectiva, são adultos que vieram da sua infância inteira, troncos e barrancos, tentando se regular, já adquiriram recursos próprios para lidar com as suas dificuldades, e aí viram adultos que já têm esses recursos, então percebe que essa dificuldade foi desde sempre, né? Não percebe tantos prejuízos, mas como tem um adoecimento emocional, e é isso que vai fazer ele buscar ajuda. E quando ele busca ajuda desse âmbito já emocional, nessa esfera, é quando a gente descobre, através da avaliação, que tem ali o ponto de gatilho que foi desde sempre, não foi visto. O avanço tecnológico tem impactado muito na avaliação psicológica e neuropsicológica, e tem impactado, inclusive, de uma forma negativa também. Então, o impacto não é só positivo, porque a gente pode ter também técnicas que a gente pode utilizar a tecnologia para trabalhar atenção, para trabalhar controle inibitório com as crianças, pode usar recursos tecnológicos para fazer intervenção e reabilitação. Porém, a gente percebe que o uso excessivo de telas tem trazido muitos prejuízos para a criança, adolescente e inclusive adultos. E a neurociência já confirma isso, que existem declínios cognitivos em adultos já com o seu nível de raciocínio dentro da média esperado, né, bem resolvido e tal. Então, e aí existe um excesso de tela ali. E esse excesso de tela vai ter prejuízo na atenção, vai ter prejuízo no comportamento, vai impactar no seu sono, vai impactar inclusive no seu apetite, porque você percebe um adulto que tem muito uso de tela, tanto celular quanto tela, TV, enfim, filmes, séries, jogos, e aí ele tá ali, quanto mais ele tá sentado jogando, assistindo, enfim, interagindo, ele tá comendo. E às vezes está comendo coisas que não são saudáveis. Então é uma série de situações
que vai trazer prejuízo para esse indivíduo. Então, vai trazer prejuízo em termos do peso dele, né? Porque ele vai estar aquele momento no excesso de tela, se a gente pensar na criança e no adolescente, está em casa, os pais não estão em casa, estão no trabalho, então eles chegaram da escola, estão no quarto, no computador, no joguinho, no celular, então tá nas guloseimas, então vai ter um excesso de peso, ele vai deixar de interagir mais com as crianças, de brincar, de correr, que isso é energia, né, gasto calórico, e eles vão estar parados, só comendo, estão estocando gordura, energia. Então, existe uma série de prejuízos nessa questão do avanço da tecnologia mesmo. Quais os testes mais comuns que você utiliza? Quais os critérios para selecionar os instrumentos de avaliação mais adequados para cada paciente? Olha, a gente tem uma bateria, que chamamos de uma bateria básica, que você não pode abrir mão para avaliar todas as funções cognitivas. Então, além do básico, como eu falei para vocês, eu vou avaliando o indivíduo como um todo. E eu acabo indo para a esfera da avaliação psicológica. Né? Eu faço uma avaliação neuropsicológica, mas aplico o teste de personalidade, porque eu acredito que não tem como eu não avaliar o indivíduo com os traços que ele tem, que ele carrega na sua história de vida e ver o que isso influencia nesse funcionamento dele, né? Nesse sofrimento dele, nessa dor. Então, eu aplico um teste de avaliação psicológica na minha avaliação neuropsicológica. Então, existe vários testes. Então, eu tenho teste para avaliar a inteligência, que são os testes mais complexos, que normalmente são um conjunto de testes. Um teste para avaliar a inteligência, ela tem 10 subtestes dentro dele. Então, você vai avaliar a nível de inteligência, linguagem, raciocínio dedutivo, raciocínio lógico, raciocínio fluido, você vai avaliar semelhança. É uma série de coisas que é necessário para você obter um resultado da inteligência. É um teste de inteligência que compõe vários. Então, você tem a bateria de atenção, que você vai avaliar atenção concentrada, alternada, dividida. Você tem a bateria de memória, que você vai avaliar memória visual, memória audioverbal, memória semântica, retrógrada, anterógrada. Então, são uma série de coisas que você precisa avaliar, e inclusive questões espaciais, né? Se o indivíduo é muito agitado, se ele tem prejuízos, inclusive de inquietações, por exemplo, ele traz uma inquietação de que, olha, eu me sinto muito assim, além da hiperatividade, eu sei que eu sou meio estabanada, eu me esbarro em muitas coisas, eu deixo muita coisa cair, isso traz prejuízo no meu trabalho, então eu sou vista assim, 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 então isso me frustra, isso me traz uma ansiedade para mim, isso traz uma depressão para mim. Então, quando você avalia o porquê que estão o quê? Abaixo do esperado. Então, análise espacial, visioconstrução, e tudo isso a gente consegue verificar nos testes. Então, são testes muito específicos que é feito nessa bateria. E conforme o paciente chega com a demanda, a gente vai fazendo a seleção de testes. Pode ocorrer que no meio de uma avaliação a gente consiga ver alguma outra coisa e a gente vê um outro teste para avaliar aquilo, a outra coisa, para tirar, né, aquilo que ficou meio subentendido e ter a certeza do diagnóstico. Quanto tempo dura uma avaliação neuropsicológica e quantas sessões são necessárias? Em média, uma avaliação neuropsicológica ela dura 10 sessões. Ela é um processo. Tem gente que não faz noção do que é uma avaliação neuropsicológica e acha que eu vou numa consulta com um neuropsicólogo e ok, doutora, tá tudo ok, o que que ele tem? Não é numa consulta que você vai ver. Então, são 10 sessões, né? A primeira e segunda geralmente são sessões de entrevista, no qual eu preciso fazer uma entrevista, a gente chama de anamnese, que é uma entrevista bem minuciosa, bem profunda, que eu avalio desde como foi, mãe, essa gestação da pessoa, né? Como foi... nasceu de 39 semanas, quantos quilos, quantos centímetros, qual o número do APGAR, que é aquele número, a nota que o médico dá do nascimento, quando ele é saudável, quando ele não é, tem alguma complicação. Então, eu pego todas essas informações das fases, né, do desenvolvimento da criança, para ver esses marcos de desenvolvimento, qual foi o momento em que houve alguma dificuldade, algum atraso ou não, para que você consiga ver a história clínica do paciente. Isso precisa trazer, por exemplo, para um laudo. Então, isso precisa de uma forma breve trazer para um laudo. Tem coisas que são muito íntimas da pessoa, que cabe ao profissional saber, mas são irrelevantes para um relatório. Então, você
cabe você saber para você entender como foi o processo, mas aí você seleciona o que é que você vai colocar em laudo, em relatório, até porque se for criança e adolescente, esse relatório vai para a escola e ali vai o professor ver, o coordenador ver, a diretora ver, né? Se tiver uma equipe que atende a criança, os profissionais precisam desse relatório para conhecer. Então vai para a mão de muita gente. Então a gente precisa selecionar o que vai para esse relatório ou não. E isso é um outro critério da ética, né? Então, quando a gente pensa nesse processo de avaliação, tem que ser com muito cuidado. Muito cuidado, porque o indivíduo é um ser único, é um ser singular. A gente não pode diagnosticar uma pessoa, o diagnóstico não é igual para todo mundo. Cada pessoa vai ter comportamentos diferentes, por mais que tenha características semelhantes do TDAH, por mais que tenha características semelhantes do autismo. Na pessoa, ela vai apresentar de forma diferente, e isso tem a ver com a história de vida de cada um. Isso tem a ver com a bagagem que cada um carrega, isso tem a ver com o seu processo psíquico e emocional. Como é que ela elabora um processo de saúde e doença? Isso tem a ver com o indivíduo, para ele receber um diagnóstico, para ele sentir aquilo e como que ele vai trazer isso. Você falou algo interessante que não é receber e achar que ele é aquilo, ponto, né? Então eu não tenho aqui, colocou aqui uma marca do CID e eu sou esse CID. Ninguém nem vai me chamar mais pelo meu nome, mas pelo CID. Não, eu sempre digo na clínica, algumas pessoas choram diante de uma devolutiva, né? Olha, o laudo deu isso e isso, mostra todos os resultados em tela, o resultado, a última sessão é pra gente ver tudo o resultado que deu, explicando, traz a família. A família precisa entender como é esse processo, porque às vezes a família diz, olha, esse menino é preguiçoso, não quer saber de nada, só quer ficar deitado, só quer saber de videogame, eu não aguento mais. E aí vai, né, taxando os nomes, e aí vai adoecendo. Aquela criança, ela sabe que ela não é preguiçosa, ela tá tentando, mas ela não tem energia, ela não tem foco. Ela, quando ela começa a fazer uma atividade, ela sente muita dificuldade de realizar, de terminar aquela dificuldade, e isso irrita muito ela, e por ela não saber lidar com isso, ela fica às vezes agressiva, e aí os pais dizem, se irrita fácil, é agressivo, não tem foco, não termina nada, e aí já tem briga em casa, e aí já tem birra, e aí já bate, enfim. Então gera todo um processo, e que a família vindo para uma devolutiva, ela vai entender. Diz, olha mãe, isso aqui não é preguiça não, olha o porquê desse desânimo, olha o porquê esse tônus baixo de atenção, de motivação, olha porquê a pessoa não consegue sustentar a atenção, a motivação para terminar todas as tarefas. Olha o motivo, olha a atenção como é que tá, olha como é que tá o nível de controle, olha o raciocínio, então, olha a memória. Então tudo isso faz a família entender, e quando a família entende, ela compreende e ajuda melhor. Então a pessoa é um ser singular, ela não deve estar comparando com o coleguinha que também recebeu o diagnóstico de TDAH, que aí é formas diferentes de ver. A faixa de valores de uma avaliação neuropsicológica, ela pode variar muito de consultório, de clínica, de profissional, mas em média uma avaliação ela está entre 3 a 5 mil, entre 3 mil a 5 mil. Você pode encontrar valores menores? Pode encontrar valores menores, e isso tem muito a ver com o profissional, o quanto que ele vai dar valor ao seu trabalho, né? O quanto que ele já está no mercado, o quanto que ele é demandado, solicitado, recomendado, e isso é que agrega valor ao seu trabalho, mas geralmente esse valor. Quais são os principais desafios ao avaliar crianças e idosos? E a diferença significativa nessas abordagens? Criança e idoso? Isso. Inclusive, eu trabalho com todas as idades. Eu trabalho a partir de 6 anos, porque os testes neuropsicológicos, a maioria, ele vai iniciar a partir dos 6. Então, são muito poucos os testes neuropsicológicos para avaliar crianças menores. Você não tem. Então, tem de inteligência, então você vai avaliar crianças menores de 6 anos através dos marcos do desenvolvimento dela. Aquilo que ela está passando pelas fases do desenvolvimento está conseguindo. Está tendo atraso, está tendo dificuldade, então você vai avaliando nesse sentido. Mas não chega a fechar normalmente o diagnóstico, nem médico fecha nessa faixa etária tão pequena. Mas os desafios são de criança, é que às vezes se ela for hiperativa, por exemplo, você vai ter que ter um manejo muito diferente para lidar. Porque você vai colocar um teste que ela está puxando o teste da sua mão e eu vou fazer o quê? Calma. Então, é desafio que depende desse manejo. Então, às vezes tem profissional que não tem também essa paciência, né? Então, quando eu disse lá à frente que o profissional precisa estar capacitado, tem a ver com isso também. Eu
estou disposta a atender crianças neurodivergentes? Ou eu vou avaliar avalio só TDAH, avalio só depressão. Eu vou botar um funil muito específico e vou ficar muito limitada a isso. Vai aparecer várias coisas e eu vou dizer não, 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 porque eu não avalio, porque eu não tenho segurança, porque eu não tolero certos comportamentos, não tenho paciência. Então, o profissional precisa estar capacitado. Eu tenho esse nível de tolerância para avaliar, por exemplo, uma criança neurodivergente que está numa desregulação emocional. Então vai acontecer de você não conseguir avaliar e tá tudo bem, não foi uma incapacidade sua. Já aconteceu comigo, inclusive, você fez até essa pergunta, não foi? Sobre a avaliação, quais os desafios. Então, um desafio que eu considero que foi muito marcante foi de uma criança de 9 anos. Essa criança, ela já tinha vindo de 4 consultórios, 4 lugares, neuropsicólogos, que não conseguiu concluir. Eu também não consegui. Mas o problema não estava nos profissionais, estava na criança. O problema não acredito nem que estava na criança, estava nos pais. Você entende? Então era uma criança que, para que eu conseguisse atender, tinha que estar o pai ou a mãe dentro do consultório para tentar regular. E às vezes só piorava. Porque a criança chutava a mãe, a criança queria abrir a porta, a criança xingava a mãe, ia para cima da mãe. Como é que você vai conseguir avaliar uma criança nesse estado? E a mãe tentava forçar a sentar na cadeira, responda. Sim, ele vai responder forçadamente. O que ele vai responder é real, é o que ele sente, ele foi forçado a responder, já está enviesado. Então, até onde essa avaliação de fato vai ser eficaz? Já que ele está respondendo de uma forma para se livrar do problema de qualquer jeito. Então, eu tive que interromper e falei, não tem condição de avaliar, porque assim, tudo que a gente vai obter aqui vai ser uma avaliação, sabe, que foi muito enviesada pela situação dele. Então, a mãe negociava, filhinho, eu não te falei em casa que eu ia te dar R$70, filhinho, para você fazer a avaliação. Como assim? Então, assim, quando você observa a questão familiar, por isso que eu falei de olhar o modelo parental para ver se a dificuldade não está lá, você percebe que a própria família, ela reforça o quê? Um comportamento que é negativo na criança, sem saber. Porque é sem saber mesmo, não é intencional, eu vou fazer isso porque eu quero. Não, ela acha que está fazendo melhor, mas ela não sabe como. Então precisa que o profissional oriente, dizer, mãe, peraí, que conduta é essa? Você vai pagar para ele ir para a consulta, para ele fazer tudo? Então como é que é isso, né? E a criança bem desregulada, enfim. Ela era chamada no trabalho porque ele estava no telhado da escola, querendo se jogar no telhado. Era uma situação bem chata mesmo, né? E esse foi um caso que marcou bastante, porque não consegui avaliar. Eu ainda fui a que consegui mais sessões com ele, porque todo um manejo, de todo um processo, vamos parar um pouquinho, quer brincar, vamos brincar, olha o que eu trouxe pra você, nananã, ia conversando, dizendo assim, pontuando ele, mas chegou aquele momento que, né, eu precisava trazer ao conhecimento dele, que ali era o meu espaço, quem mandava ali era eu. Então, você também precisa ter essa conduta. Eu preciso ser muito paciente, mas tem criança que você precisa da autonomia, da autoridade sua. Pera aí, como assim você tá xingando a sua mãe? Aqui não. Aqui quem manda sou eu. Sente aí. Então, às vezes, só a criança perceber aquilo, como era o caso dele, ele ficava quietinho. Mas esse quietinho, ele não queria fazer mais nada. Aí ele não respondia nada. Ele tinha que sair para ir embora, que ali já deu para ele. Então, eu não consegui finalizar. E outro caso que foi de adulto, né? Que foi bem característico também, que é um adulto altamente funcional, né, numa área de engenharia muito promissora, enfim, muito falante, não tinha dificuldades aparentemente, mas a forma dele ver, dele perceber, a percepção dele social que ele tinha, a percepção cognitiva, a forma dele responder ao ambiente, isso era muito diferente dos demais. E ele tinha uma inquietação muito grande sobre isso, né? E essa pessoa, ao ser diagnosticada com autismo, que não era esperado, era muito mais esperado o TDAH, então já veio com essa hipótese diagnóstica de TDAH, e ao ser diagnosticado com TEA, ele desabou na sessão, enfim, mas não foi a pessoa resistente de dizer não ter esse diagnóstico, mas foi assim a resposta que a pessoa precisava de tantas perguntas ao longo da sua vida. Então, a explicação em que eu dei de como aquele funcionamento estava atrelado, né, ao transtorno,
simplesmente respondeu a todas as suas perguntas. E aí veio o choro, e aí veio o desabafo. E aí depois eu recebi uma ligação do profissional que acompanhava essa pessoa e dizer, não, meu paciente não tem isso. Médico, meu paciente não tem isso, definitivamente não tem. Não tem, ele não tem esse diagnóstico. Ok. Eu fiz um processo todo de avaliação neuropsicológica, são 10 sessões. Então, o diagnóstico é puramente clínico, eu entendo, seu diagnóstico foi clínico. Mas quantas sessões mesmo que a senhora fez com ele? Uma sessão. Então, ok, eu fiz 10 sessões, eu tenho inúmeros áudios dele em meu celular, porque ele era muito ansioso, né? Para falar sobre a questão do que se passava com ele. Então, nesse processo todo, ele dizia, eu funciono assim, é dessa forma, isso é muito estranho, eu sou esquisito, por que eu sou assim? E ele trazia muito esses questionamentos de eu não vejo ninguém assim, eu sou estranho, e isso trazia uma frustração muito grande. Muito grande. Dizia assim, eu gosto de ter amigos, mas eu não quero, eu maltrato, eu quero ficar no meu canto, na minha bolha, minha bolha do terra. Alguns desenvolvem isso. E aí, quando eu trouxe essa explicação, para ele foi, nossa, respondeu todas as perguntas, mas o médico não. O médico disse, não tem. Ok, doutor, eu compreendo e aceito, assim, é o seu diagnóstico. Agora o meu diagnóstico, eu fiz o meu diagnóstico. Entendeu? Esse diagnóstico aqui, eu não tenho que mudar pela sua avaliação, eu fiz a minha avaliação. Então, o senhor tem todo o direito de discordar, de refutar e tudo. Mas, para mim, na minha avaliação, ele tem, sim. É a forma dele funcionar que é assim. Mas, nossa, é muito funcional, trabalha e, enfim, e quer voltar até a estudar, e isso e aquilo outro, mas não é assim, né? O TEA não precisa ser visto no seu nível, no seu estágio mais severo, apenas. No nível 3 de suporte. O TEA nível 1 é um desafio, aquilo que você falou, é outro desafio, porque é muito sutil você avaliar uma pessoa autista nível 1 de suporte, porque ela é altamente funcional. Mas algumas pessoas da família ou amigos dizem, amiga, você é estranha, amiga, você faz isso, que nada, menina, eu sou doida igual a minha mãe é assim, então eu puxei a meu pai. Tem sempre alguma coisinha ali que vai diferir para o outro, vai achar estranho. Mas, e, poxa, por que você funciona assim? Poxa, que você, sabe? Por que você se irrita muito facilmente? Por que você tem que ser as coisas sistematizadas, padronizadas, nanana? Por que você se desregula quando você precisa se adaptar a coisas novas? Então, é o funcionamento da pessoa. Então, precisa ter esse olhar e é questão de estudar mesmo. Questão de estudar. E eu acho que ela gostou muito que eu mandei ela estudar um pouquinho mais sobre o nível do suporte, porque é sutil, é muito sutil. E aí você precisa conhecer, não precisa olhar o TEA com o nível 3 de suporte, que é aquele nível mais severo. Esse realmente não vai precisar nem de uma avaliação, você vai olhar para o indivíduo e vai dizer, é TEA. Por quê? Porque o nível 3 ele vai ter as características mais afloradas ali. Mas o nível 1, nível 2, ele precisa de uma investigação e só conhecendo mesmo, estando ali no âmbito, no dia a dia, no meio dos neurodivergentes, para você bater o olho e identificar. Às vezes eu vou pegar o paciente na recepção, quando eu olho, eu já sei. É que nos gestos, o olhar da pessoa, sabe? O descruzar da perna, o mover até a sala, tudo isso é informação importante. Tudo isso é informação. E eu bato o olho e digo, na entrevista eu vou, ok, então o meu TDAH, então eu acho isso, ok. Você acha que isso é TDAH? Acho. Você acha que isso... E vem cá, e você funciona assim, 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 diante disso? Sim. Tá, e você faz isso diante disso? Sim. Como é que você sabe? Tá, e você faz isso, isso e isso não é assim diante disso? Sim. Como é que você sabe? Eu falei, porque isso não é de TDAH. Eu já tô vendo algo aqui, eu tô trazendo os comportamentos que é de outra coisa e que você tá dizendo que sim, que sim, que sim. Não é. Então, TDAH e TEA são, né, trazem características distintas, porém, em alguns pontos elas se assemelham. Então, se você for observar, ansiedade, depressão, TDAH e TEA, elas vão acometer as mesmas áreas cognitivas, as mesmas. Então, o indivíduo vai chegar com uma questão atencional rebaixada, vai chegar com um nível de energia, de motivação para baixo e vai associar que é um TDAH, mas pode ser um autismo, porque o autismo tem a questão da dispersão do TEA, que fica no mundo, na bolha, enfim, no momento deles. E eles precisam desse momento a sós, eles precisam disso, senão desregula, e aí que vem de fato, né, várias outras questões.
E você vai observar que a ansiedade traz muito dispersão. Perceba uma pessoa ansiosa, além da agitação dela, ela está muito dispersa, ela passa muita coisa desapercebido, o nível de atenção dela cai. E pessoas também com depressão, o nível de atenção cai. Então, todos esses níveis vai trazer esses sintomas. Então, você precisa passar por um processo de avaliação neuropsicológica para saber, ok, o que você está trazendo pode ser das 4 coisas, mas eu preciso avaliar um a um para saber o que é do que. E ir descartando isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não, ok, o que ficou aqui? E aí olhar para aquele indivíduo como um todo. Lá a sua parentalidade, as questões emocionais, para ir trazendo tudo. É bem complexo a avaliação. Mas é maravilhoso, é um divisor de águas. Quais são as principais dificuldades que os pacientes enfrentam ao tentar aplicar as recomendações da avaliação no dia a dia? Primeiro, as dificuldades de criança e adolescente. É de você passar essas recomendações para os pais. Porque quando você passa as recomendações para os pais, muitas vezes os pais precisam mudar o próprio estilo de vida. Vai precisar mudar a rotina da criança, e a rotina da criança geralmente está atrelada à própria rotina dos pais. Então isso significa, ok, como que eu vou levar esse menino para tanta terapia? Eu trabalho, quem vai levar? Né? Se não for pelo plano, que custo que vai ter isso para mim? Então, às vezes é muita dificuldade por várias questões. Terapia, cada um no lugar, não consigo encontrar tudo no lugar. Então, quem vai fazer esse deslocamento? Em adulto, a gente tem a dificuldade, por quê? Porque o adulto já está, teoricamente, regulado em muitas questões. Então, algumas que não foram reguladas, eles sentem as dificuldades e por isso buscam ajuda, mas a maioria eles já adquiriram recursos próprios para isso. Então, quando você vem com uma estrutura nova, uma estrutura eficaz, que é aquela que ele precisa regular, e aí ele já tem algo que foi criado por ele, porque ele percebeu uma dificuldade, ele não sabia como lidar, e aí ele foi criando coisas para que ele chegue àquele resultado. Igualmente, a outra pessoa, ele adquiriu uma, olha, eu não consigo assim, eu só faço isso e isso para conseguir isso. Então ele já sabe como fazer. E isso é um desafio porque você diz assim, olha, não pode ser desse jeito. Eu sei que você consegue dessa forma, mas não é a forma ideal. Então eu preciso trabalhar isso aqui em você. Então é muito difícil porque é uma coisa que já tá, sabe, ali fixado nele no adulto. Para a criança ou adolescente é mais difícil você fazer isso com a família, porque a criança ela vai estar disposta a fazer, mas você precisa fazer o link com a família. O adulto, ele já sabe como fazer do jeito dele. E aí você dizer que o jeito dele não é o correto para ele fazer de outro jeito, aí é difícil, porque ele não vai conseguir ter uma disciplina nisso. E você precisa fazer uma psicoeducação para quê? Para que faça para que essa mentalidade mude, porque tudo começa na mente. Não adianta ele começar uma disciplina porque você passou, em algum momento ele vai voltar a fazer o que ele fazia antes. Então, primeiro ele precisa mudar a mentalidade dele. Então, tudo começa na mente, né? Pensamento, sentimento, comportamento. Para eu ter um comportamento diferente, eu preciso mudar a minha forma de pensar. Porque a minha forma de pensar vai influenciar no que eu sinto, nas minhas emoções. E minhas emoções influenciam como eu ajo. Então, é um passo a passo. Mente, sentimento, emoções e comportamento. Então, ele vai aderir um comportamento, mas se ele mudar a forma de pensar, ele vai voltar. Por isso que, às vezes, o processo de reabilitação em adultos não funciona tanto por conta disso. Porque um adulto, ele, né, se for um adulto mais idoso, um adulto... Então, ele já veio ao longo da vida dele funcionando daquela maneira. E aí você desconstruir para apresentar algo novo, é preciso um treino muito preciso e ele tem que investir muito no processo dele para conseguir. Que conselho você deixa para quem quer seguir na área? Uma pergunta boa, hein? Conselho para quem quer seguir na área. Tem que saber muito que é isso mesmo. Por quê? Porque a área é bem desafiadora. A área de neuropsicologia, eu falei no início para vocês que parte da minha turma não estão na área. Por quê? Porque encontraram desafios e nem sempre as pessoas estão dispostas a encontrar desafios e ter que enfrentar. Às vezes qualquer barreirinha é suficiente para, não estou a fim de gastar energia com isso. Né? Eu não vou fazer esse investimento. Então o investimento é alto na área. Então você vai pagar uma especialização que é cara, tem que ser uma boa. Você, além disso, você vai sair dali achando que não sabe nada, que é a realidade é que nem você sai da graduação, e agora? Não tem ninguém que te prepara para nada, né? E aí você sai da especialização, e agora eu vou treinar onde?
Ou seja, eu vou treinar já no mundo atual. Como se eu não sei, se eu fizer alguma coisa errada. Então é muito importante você fazer network, vocês fazerem pontes, vocês fazerem conexões. Quem tiver interesse na área, vocês colarem com alguém que já seja da área, buscar essa informação, você buscar estágio, não fixe, por exemplo, em ganhar no início. Então queira experiência. A experiência que vai dar essa bagagem para vocês. Depois vocês veem valores. Então, meu início foi assim. Então, eu atendia né? Primeiro comecei na clínica dos meus professores de especialização e depois isso foi gerando para mim mais pacientes, atendendo valor social. Depois valor social eu não atendia mais social, eu já ganhava igual todos os outros da clínica. Depois eu já estava com mais pacientes do que os donos da clínica. Aí depois eu disse, eu vou pro meu consultório, que eu não tenho mais espaço aqui para mim, entendeu? Então é dessa maneira. Agora não desista, porque desafios a gente vai ter em qualquer área. E pra gente ser bom, a gente precisa o quê de desafios? Porque é isso que vai fazer você romper. Para você fazer a diferença, para você sair do que a maioria tá, para você ir um pouquinho além e ter um destaque. Obrigada, Vanessa, por essa entrevista. Obrigada a vocês. Gostei muito, Esté também, eu agradeço. E nesse episódio, né, no canal 360 PC, nós traremos um profissional de psicologia de áreas distintas para debatermos e adquirirmos mais conhecimento. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.